Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV Prevê. Está no ar o seu Diário do Brasil nesta quinta-feira, dia 26 de setembro. Vamos conferir os destaques dessa edição. Relatório da SEI do hacker não vê crimes. Exposição Astrofotos apresenta os eventos celestes no Jardim Botânico. E tem uma reportagem sobre terapia de casal para a resolução de conflitos a dois. Isso e muito mais você confere logo após o intervalo aqui no Diário do Brasil. Meio-dia e 2 minutos, a gente começa o Diário de hoje com a entrega do relatório final da SEI do caso hacker por parte do relator, o vereador Marquinhos Souza. Após 120 dias, a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Bauru encerrou seus trabalhos na tarde desta quarta-feira, dia 25. Durante esse encontro do colegiado, foi apresentado o relatório final da SEI que apurou a contratação de um hacker para monitorar desafetos do governo Suelen Rosim, do PSD, tais como a vereadora Estela Almagro, do PT, e o jornalista Nelson Itaberá, funcionário da TV Câmara. O relator da SEI, vereador Marquinhos Souza, do MDB, concluiu em seu relatório de 21 páginas, apesar da contratação do hacker Patrick de Brito ter sido intermediada pelo cunhado da prefeita, Valmir Vitorelli Braga, não há provas contundentes contra a chefe do executivo. No documento, o relator da SEI também cita que não há possíveis providências contra Valmir, que confessou ter repassado valores financeiros em depoimento à polícia, porque o cunhado da prefeita não ocupa cargo público. Mesmo assim, o relatório sugere o encaminhamento do processo da SEI à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo e à Polícia Federal. O relatório de Marquinhos Souza recebeu o aval de 4 dos 5 integrantes da SEI, dos membros Marcelo Afonso e pastor Edson Miguel, além do presidente José Roberto Segala e do próprio relator. Já o vereador Luiz Eduardo Borgo abriu divergência e apresentou o relatório independente, onde afirma estar configurado crime de responsabilidade por parte da prefeita Suelen Rosim e pede a instauração de uma comissão processante. Borgo encaminhará seu relatório em um requerimento ao presidente da Câmara, Júnior Rodrigues, para ele decidir se leva o documento ao plenário, que é soberano, para apreciação e votação do pedido de comissão processante. Agora falemos de eleições, ou quase isso, porque ao menos 173 candidatos nas eleições municipais deste ano foram vítimas de violência política, de julho até metade do mês de setembro. A informação vem do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio. O estado de São Paulo lidera na quantidade de casos com 29 registros. Rio de Janeiro com 20 e Piauí com 14 fecham o pódio, digamos assim. Apenas Rondônia, Roraima e Distrito Federal não tiveram registros de casos até aqui. E dos 173 casos, 94 foram de fato de violência física, com 15 assassinatos inclusive. Além de 49 casos de violência psicológica, 19 de violência econômica e 11 simbólicas. De acordo com os pesquisadores, é um cenário de uma violência muito maior ao da última eleição nacional de 2022 e ao da última municipal de 2020. Aparentemente, o que era uma disputa de ideias se tornou de fato uma disputa violenta e com cada vez menos ideias. Os dados do observatório também apontam para 455 casos de violência contra lideranças políticas no Brasil desde janeiro. E hoje, há 10 dias do primeiro turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral inaugurou o Centro de Divulgação das Eleições 2024. O CDE fica no 3º andar do edifício sede do TSE em Brasília e disponibiliza condições para jornalistas acompanharem as apurações em todo o Brasil, além de ser um espaço aberto para a imprensa dentro do tribunal até o final das eleições. O objetivo é centralizar as atividades dos profissionais de comunicação que irão trabalhar na cobertura das eleições para que possam levar a informação à população de forma rápida, clara e objetiva. O SESI oferece vagas gratuitas para jovens e adultos que querem concluir a educação básica pelo programa da Nova EJA. Inclusive, também oferta as vagas para cursos por meio da EJA Profissionalizante. As inscrições se encerram nesta segunda-feira e você confere mais informações agora.
O Serviço Social da Indústria, o SESI-SP, disponibiliza vagas gratuitas aos que não concluíram o ensino fundamental e o ensino médio, pelo Programa da Nova Educação de Jovens e Adultos, a Nova EJA, e pelo EJA Profissionalizante. A coordenadora de Relações com a Indústria e Comunidade do SESI, Juliana Madella, em entrevista concedida online à Diário do Brasil TV Prevê, esclarece sobre o funcionamento do programa. Ele é um programa do SESI voltado para quem não conseguiu concluir os estudos do ensino fundamental do 6º ao 9º ano e do ensino médio. Tem a idade, né? Então, para o ensino fundamental, ele tem que ter no mínimo 15 anos e para o ensino médio, 18 anos. Para facilitar a vida desse colaborador, dessa pessoa, né, da comunidade que não terminou, não conseguiram terminar os estudos, o SESI ele vem facilitando com uma plataforma onde essa pessoa ela vai estudar 80% na plataforma, onde ela terá interações com os professores do SESI, onde ela terá projetos, e também 20% em encontros presenciais, onde eles terão avaliações. Esses encontros presenciais, eles ocorrem nas unidades do SESI, uma vez na semana. E para melhorar, né, ele não precisa ir durante todo o ano. São as 6 primeiras semanas, aonde ele vai passar pelo reconhecimento de saberes, que é uma valorização do conhecimento prévio desse estudante. A coordenadora também explica sobre o reconhecimento de saberes, que é um outro diferencial da nova EJA e EJA Profissionalizante, onde esse reconhecimento identifica e aproveita os conhecimentos formais e informais dos estudantes, permitindo a redução do tempo necessário para a conclusão do curso. Então, a vida, às vezes, ensinou tanto para ele que ele não terminou o 6º ano, né? Ele não precisa ser colocado no 6º ano. A vida dele ensinou tanto que talvez ele consiga terminar esses estudos no 9º ano. Então, dentro de 12 meses tem essa avaliação e ele é colocado no ano correto. Juliana ainda comenta que o aluno tem a oportunidade de fazer o ensino básico e o curso profissionalizante. Então, ele pode se formar no ensino básico, ou ele pode fazer também, optar, depois dessas 6 semanas, o professor vai perguntar para ele se ele quer fazer o curso do Nova EJA Profissionalizante, que é um apoio do Senai, com alguns cursos profissionalizantes. Então, ao mesmo tempo que ele vai fazer o ensino básico, ele também pode fazer o profissionalizante optando pelos cursos. O tempo de conclusão nos 2 programas tem duração de até 1 ano, variando de acordo com o estágio de cada aluno. Como já informado pela coordenadora, 80% dos estudos são à distância e 20% restantes ocorrerão em encontros presenciais. As inscrições para os programas podem ser realizadas até o dia 30 de setembro, segunda-feira. Juliana traz outros detalhes. Que nós temos dentro do estado de São Paulo algumas vagas. Então, na hora que ele fizer o cadastro na plataforma do SESI São Paulo para educação, ele vai procurar lá, Nova EJA. Ele vai optar pelo município que ele quer fazer. Nós temos alguns polos, né? Quando a gente fala polo, é que nós temos na nossa regional Jaú, Bauru, Botucatu. Então, se eu sou um estudante de Pederneiras, eu tenho que me deslocar uma vez na semana, ou para o SESI de Bauru, ou para o SESI de Jaú, para fazer essa aula presencial. A plataforma ele pode estar onde ele mora mesmo, né? No município que ele reside. Ele faz essa escolha, então, da região que fica mais próxima para que ele possa fazer a prova presencial. Inclusive, Isso. em Bauru, quantas vagas estão sendo disponibilizadas? Olha, a gente tem são poucas vagas para Bauru, em torno de 20 vagas, tá? Mas eu acho que para brifar, que se houver mais, se a procura for maior, a gente vai conseguir acolher esse aluno. Porque como ele vai uma vez só na semana, a gente encaixa ele nas turmas. Ele entra lá no SESI SP,
no site do SESI São Paulo. Se ele colocar lá SESI São Paulo, já vai aparecer, tá? Para ficar mais fácil. E aí ele vai em educação, tem uma abinha lá que aparece como educação. E lá tem o EJA. Clicou, aí é muito tranquilo a inscrição, porque tem o passo a passo, os documentos que ele vai precisar, tá? Que são os básicos, né? RG, CPF, data de nascimento, nome da mãe, escolaridade. Se ele for fazer o ensino médio, ele tem que comprovar que ele já realizou o Fundamental 1 e o Fundamental 2, né? Que é o primeiro ao quinto ano, e de sexto ao nono. No caso do sexto ao nono, ele não vai precisar apresentar a escolaridade. O SESI consegue buscar esse documento. Então, terminam as inscrições dia 30. Na segunda semana de outubro, ele já inicia. Como que ele recebe esse comunicado? Ele tem que ter um e-mail. Então, na hora da inscrição, ele vai ter que colocar o e-mail lá, e o SESI, ele manda através do e-mail dele o início das aulas, a convocação. Esse programa é a oportunidade para quem deseja transformar sua vida pessoal e profissional por meio da educação. Para mais informações sobre as inscrições, Juliana Madella fica disponível no contato 14 98130 1652. Bom, vamos trazer outro assunto que é recorrente por aqui, a seca no país. Isso porque 2 em cada 3 municípios brasileiros tiveram ao menos um mês seguido sem chuvas. Os dados são do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A região que mais sofreu com a estiagem até aqui é o norte de Minas, com registro de 166 dias sem chuva, o equivalente a 5 meses e meio. Número absurdo, né? No estado de São Paulo, 90% das cidades passaram por ao menos um mês sem chuva, como foi o caso aqui de Bauru, né, que registrou 37 dias seguidos de estiagem. Não à toa, a seca é parte importante aí da crise hídrica que estamos passando, né, com o rodízio aí da distribuição de água se tornando algo do nosso dia a dia. Mas a gente sabe também, né, que essa parte da crise hídrica vai muito além da seca aqui em Bauru. E a gente segue acompanhando também o nível da lagoa de captação do Rio Batalha, né? Nesta manhã, o nível da lagoa está na casa de 1,66 m, quase 20 centímetros a menos do que ontem, né, como a gente informou. E também muito abaixo dos 3,20, que é o nível ideal, né, para a captação acontecer da maneira adequada. Vamos conferir como fica agora o tempo em Bauru e região nesta quinta-feira. Devido à atuação de uma massa de ar seco e quente, as condições de estabilidade permanecem em Bauru e nas cidades da região nesta quinta-feira. O céu tem predomínio de sol com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos são fracos e a umidade relativa do ar varia de 10% a 20%. Devido aos baixíssimos índices de umidade, é recomendado se atentar à hidratação do nariz e dos olhos e beber mais água. Já as temperaturas seguem elevadas. Em Bauru, a mínima atingiu 23 graus e a máxima prevista é 40 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-Unesp, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade, com um céu ensolarado e sem previsão de chuva. O Diário faz uma rápida parada e na volta a gente fala da terapia de casal. Agora 12h15. Não sai daí, a gente volta já. Agora 12h18, nos dias 27 e 28 de setembro, a Secretaria de Cultura realiza a 15ª edição do Encontro Histórico Ferroviário, um evento dedicado à celebração e preservação da rica herança ferroviária de Bauru. E a 15ª edição do Encontro Histórico Ferroviário acontece nesta sexta e sábado. Quem traz as informações é o Leonardo Alvarez. Leonardo, como será essa na 15ª edição aqui na Praça Caigangue? Bom, comemorando mais uma edição do Encontro Histórico Ferroviário aqui no Museu Ferroviário Regional de Bauru, a gente começa as nossas atividades na sexta-feira, às 7h30, com um show da Tatiana Calmon e banda, trazendo músicas do seu álbum Por Aí.
né? No sábado, a gente começa as nossas atividades às 9 com uma oficina de desenho de patrimônio, né? Oficina de desenho a céu aberto, com um artista, ilustrador aqui da região, chamado Joss. Esse ano a gente está trabalhando por ordem de chegada, então as pessoas que tiverem interesse, é só estar aqui no horário, o material é gratuito, as oficinas são gratuitas, né? Depois, à tarde, a gente tem uma caminhada pelo centro, partindo da Praça Rui Barbosa, com os professores Edson Fernandes e Fábio Palota, às 14h30, falando sobre a cidade, a história da ferrovia, né? E aí termina esse passeio aqui no museu, às 3h30, perdão, com um bate-papo sobre os povos originários aqui da região, sobre os povos Caingangue. Depois, às 5h, a gente tem uma palestra sobre preservação de patrimônio industrial ferroviário com a Tatiane Sangalli, aqui no museu também. Conhecer a história da cidade é muito importante. Aqui em Bauru tem muita história para contar e contribuir para a população. Isso, e o nosso museu aqui tem o objetivo de preservar essa história, mas não só guardar dentro das nossas paredes em formas de documentos e fotografias, mas também de transmitir para as pessoas de uma forma agradável, lúdica e que seja interessante para que todos possam conhecer um pouco mais da própria história, da história da cidade, da região e de por que isso é tão importante para a gente, né? Leonardo, você já mencionou, o evento é gratuito, é só chegar nos horários, né? E também tem a oficina e a pessoa não precisa se preocupar em trazer o material. Isso, a oficina, o material está todo incluso, o professor, né, o Joss, ele já vai trazer o material para quem quiser participar, quem quiser fazer esses desenhos a céu aberto. É só chegar no horário, chega um pouquinho antes, é melhor, mas aqui as inscrições vão ser todas feitas no local por ordem de chegada, não tem inscrição prévia dessa vez. Até para reforçar, né, deixar para o pessoal com gostinho de quero vir. Então, sexta-feira começa com o show, no sábado com muitas atividades também. Isso, então a gente na sexta-feira às 7h30 com o show e no sábado a gente tem essa série de atividades. Além delas, a gente também tem alguns horários pré-definidos com visitas mediadas à Maria Fumaça. Então essas visitas acontecem às 10 e às 11 da manhã, às 13 e às 16 horas também. Outra atração para o fim de semana é a exposição de Céu Estrelado, que reúne registros do céu noturno sob o olhar da fotografia. A exposição está aberta para visitação no Jardim Botânico de Bauru. Confira com Rafaela Monteiro. O Céu Estrelado é a nova exposição do Centro de Visitação do Jardim Botânico. Ele foi feito e organizado pela astrofotógrafa e bióloga a Fátima Sandrin, que uniu a natureza e a ciência dentro dessa exposição. As astrofotografias expostas são resultado de anos de trabalho realizados desde 2017 pela fotógrafa. Em 42 pranchas, ela compartilhou os registros para a comemoração dos 30 anos do Jardim Botânico. Essas fotos mostram aquilo que nossos olhos não veem. Nossos olhos não têm capacidade de ver o que a câmera pode registrar. Ou seja, num lugar escuro, nós vemos muito mais estrelas do que num centro de cidade, num centro urbano, onde a poluição luminosa não permite que vejamos os astros como a gente vê num lugar escuro. Devido à presença da poluição luminosa das cidades, não permitir a observação pura do céu, os eventos celestes foram fotografados em locais distantes de Bauru, como estradas, fazendas e diversos locais do estado de São Paulo e até mesmo no deserto do Atacama, lá no Chile. Quando eu mostro, por exemplo, o centro da Via Láctea, o núcleo galáctico, ele está a 27 mil anos-luz aproximadamente de nós. Ou seja, eu mostro na foto, ele aparece como algo extremamente brilhante, porque é um berçário de estrelas, onde há muita energia, hélio e hidrogênio, que vão formar os astros. E a parte escura que aparece nas fotos é predominantemente poeira estelar e gases também. A astrofotografia é a junção da arte com a ciência, por permitir a contemplação do invisível a olho nu por meio da tecnologia. Com isso, auxilia nós humanos a entrar em contato com o passado. Quando você olha o céu à noite,
você vai ver o passado. É isso que também traz assim um certo encantamento. Assim, mas como assim? É porque essa luz que você vê, das estrelas que você vê no céu, essa luz saiu das estrelas há milhões de anos, estão chegando até nós agora. Então, muitas das estrelas que nós vemos agora podem até ter desaparecido há milhões de anos, mas a luz está chegando agora. Então, quando você vê o céu, à noite você vê o passado. Para quem desejar ter o contato direto com as imagens, a exposição Céu Estrelado ficará exposta até dezembro de 2024, no Centro de Visitação do Jardim Botânico, de terça-feira a domingo, das 8 às 16 horas, e com entrada gratuita. Uma rápida passada agora no esporte, para falar que hoje tem SESI Bauru em quadra pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. O jogo é contra o Super Vôlei Santo André, a partir das 8 horas da noite, no ABC Paulista. O SESI é o terceiro colocado com 13 pontos e precisa vencer para tentar subir para o top 2, o que garantiria a vantagem do mando de quadra nas semifinais da competição. A rodada final também marca a definição do chaveamento dos playoffs, com os times do Campinas, Suzano, Guarulhos, além do SESI. O resultado do jogo e esse chaveamento você confere na edição do meio-dia desta sexta-feira aqui do Diário. Agora vamos falar sobre um tema que pode salvar um relacionamento, a terapia de casal. O Leonardo Colombo foi entender como essa prática pode ajudar a resolver conflitos e a também fortalecer laços. Apesar de muitos acreditarem que o casamento é sempre um felizes para sempre, a realidade pode ser bem diferente. Desafios, conflitos e desencontros fazem parte da vida a dois. Esses ruídos na relação podem evoluir para problemas sérios como a ansiedade, depressão e até impactar a saúde emocional de um ou de ambos os parceiros. E são diante de contextos como este que entra o trabalho da terapia de casal, realizada por profissionais especializados, como os psicólogos. A Daniela é uma das profissionais que é especializada em atender casais. Em entrevista para a nossa equipe, ela explica como o método busca melhorar a vida a dois. A terapia de casal, ela é uma terapia centrada na resolução de problemas, na resolução de conflitos, tá? Ela é uma terapia que dura de 12 a 20 sessões, dependendo da análise que o terapeuta faz, da solução do problema e da demanda que o casal traz. Em geral, é de 12 a 20 sessões. A psicóloga destaca que, no cotidiano, certos sinais podem indicar a necessidade de o casal precisar de uma terapia. Olha, eu acho que o afastamento, quando o casal está afastado, já não conversa como conversava no começo, os conflitos na educação dos filhos mesmo, eles não concordam com algumas coisas e acabam em conflito. A questão do sexo escasso também é uma questão muito importante para se procurar ajuda. Familiares, quando os familiares estão se intrometendo mesmo, estão se envolvendo demais nas questões familiares, nas questões do casal. A mulher, minha irmã me ajuda nisso, minha irmã falou isso, ou o rapaz, ou o homem fala, minha mãe acha isso. Então, quando é casal, a gente tem que pensar que é tudo para ser resolvido entre os dois, ou ir atrás de uma questão de procurar ajuda mesmo, de profissional. Mas quando é o momento certo de buscar uma sessão individual, em vez de fazer uma terapia com o parceiro ou com a parceira? A Daniela ressalta que essa escolha é muito pessoal e depende das necessidades e dos sentimentos de cada um. Normalmente, a terapia de casal é para resolver conflitos entre os dois. Durante a terapia de casal, a gente vai analisando e avaliando, percebendo questões que são individuais daquela pessoa. Um casal às vezes não está bem, mas porque aquela pessoa tem depressão, por exemplo, porque o homem está em depressão. Então aí a gente vai tentar tratar separadamente essa questão, ou uma ansiedade, ou conflitos pessoais, conflitos existenciais, coisas que são do indivíduo mesmo. No caso da terapia de casal, é para a gente tentar facilitar e melhorar as relações, tentar melhorar aquilo que é para ser de felicidade entre os dois, o que é para trazer felicidade entre os dois.
Há algumas situações em que um dos parceiros encontra resistência para fazer a terapia. A profissional diz que buscar ajuda ainda se mostra preciso. Quando um dos dois está buscando ajuda, é sinal que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, às vezes não é nem no relacionamento, às vezes pode ser com a própria pessoa que está buscando ajuda. E isso vai ser identificado durante as sessões. E com o tempo eles vão percebendo se é uma questão de fazer uma terapia de casal ou se é uma questão individual daquela pessoa. Mas é importante, mesmo quando o casal já está afastado, quando já tem... Você fala, esse casamento não vai dar mais em nada... Eu já não quero, já tentei de tudo. Eu acho que é importante, mesmo assim, a gente dá mais uma chance, sabe? Em momentos de crise, métodos como este ensinam que com paciência e empenho é possível redescobrir a alegria de estar junto. Chega ao fim o nosso Diário do Brasil desta quinta-feira. Veja as reportagens em nossas redes sociais. Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.